Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurando elevar os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos procurando sentir a paz e a harmonia que irradia do Mestre Jesus, sentindo que esta paz vai nos envolvendo. Nós vamos procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece e nos ampara em todos os momentos. Vamos rogando a Ele que uma vez mais possa nos fortalecer, que possamos sentir o seu auxílio fraternal, que Ele possa nos inspirar, nos orientar, nos conduzir e que estejamos receptivos às suas orientações. Nós vamos nos ligando aos mentores que nos auxiliam neste trabalho, a toda a espiritualidade superior, procurando fazer esta ligação, procurando sentir também o seu amparo fraternal. E nós vamos saudando a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, agradecendo a esta Mãe querida por todo o seu carinho e por todo o seu amor. E nós te pedimos, Senhora, que a luz do seu manto possa envolver-nos, possa nos trazer serenidade, harmonia e equilíbrio. E nós te pedimos ainda, Mãe, que possa interceder por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós agradecemos pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito e rogamos as tuas bênçãos. Dá-nos, Senhor Jesus, sabedoria, discernimento e esclarecimento, para que possamos compreender os momentos pelos quais passamos. Abençoe-nos, Mestre, e conduza-nos até Deus, nosso Pai Criador, a quem nós vamos saudando com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade superior que nos auxiliam, nós agradecemos mais uma vez e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Hoje o tema da nossa preleção é Jesus, o homem integral. Se nós fôssemos pensar num conceito do que seria o homem integral, nós poderíamos dizer que o homem integral é aquele que desenvolveu em um nível bastante satisfatório ou bem superior as suas faculdades espirituais. E poderíamos citar, sobretudo, a faculdade de pensar, a de sentir e a de querer, que representam, respectivamente, a razão, o sentimento e a vontade. Podemos dizer que Jesus utilizou de forma plena a sua capacidade de pensar, por exemplo, pois todos os seus pensamentos eram voltados para o bem. Jamais nós ouvimos falar que Jesus tivesse algum tipo de pensamento negativo, que tivesse algum pensamento negativo que se exteriorizasse da mente de Jesus. Da mesma forma, os seus sentimentos, os sentimentos do Mestre, eram sempre voltados para o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E ainda podemos dizer que o seu querer, ou seja, que a sua vontade, ela estava sempre
em todos os momentos, diretamente ligados à vontade do Pai, que ele mesmo disse que veio cumprir. Por isso, nós podemos dizer que Jesus é o nosso exemplo de homem integral, porque ele possuía o que a gente chama de uma consciência cósmica, uma consciência que atua de forma plena, que não possui mais os conflitos que nós muitas vezes experimentamos, e que está perfeitamente harmonizada com as leis divinas. Por isso, ele dizia em vários momentos que ele dizia a seguinte frase: eu e o Pai somos um. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade superior: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos superiores responderam de forma objetiva e precisa: vede Jesus. Mas é interessante a gente analisar que Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu, que nós conhecemos, né? Porque se nós pararmos para pensar no que seria a perfeição, Jesus, um dos seus ensinamentos foi exatamente sede perfeitos. Então, por isso que não é difícil a gente entender que Jesus tenha feito essa recomendação e que ele tenha demonstrado nos seus ensinos essa busca pela perfeição. Ele nos trouxe no seu evangelho o roteiro para esse desenvolvimento. Então, quando ele falou sede perfeitos, ele deixou claro que todos os homens podem se aperfeiçoar. E ele disse ainda que o que ele fazia, nós podemos fazer e muito mais. Então, nós podemos alcançar, um dia alcançaremos o mesmo nível que Jesus tinha quando se encontrava entre nós. Mas para isso nós precisamos, por exemplo, como nós falamos das 3 principais faculdades, de pensar, de sentir e de querer, nós precisamos então buscar ser mais plenos, vigiar os nossos pensamentos, como Jesus recomendou. Precisamos educar os nossos sentimentos através da reforma íntima e devemos buscar harmonizar a nossa vontade com a vontade divina. Mas quando Jesus falou sede perfeitos também, é importante a gente não confundir o homem integral com o homem absolutamente perfeito. Isso por quê? Porque o Espiritismo trabalha com a ideia de uma perfeição relativa. E nos esclarece que a perfeição absoluta, somente Deus a possui. Então nós devemos pensar na ideia de um aperfeiçoamento como um processo que é contínuo. E o próprio Jesus, numa determinada passagem, quando um jovem o procurou, perguntando o que deveria fazer para alcançar a vida eterna, o jovem se dirigiu a Jesus falando assim: bom mestre, o que é necessário que eu faça para alcançar a vida eterna? E Jesus, na mesma hora, perguntou para ele: por que me chamais bom? Bom, só Deus o é. Então o próprio Jesus reconhecia que somente Deus possui a perfeição absoluta. Somente Deus possui a bondade infinita. Mas essa busca de aperfeiçoamento consiste no esforço de nos tornarmos, como recomenda a doutrina, um pouco melhores a cada dia. Ou seja, que hoje eu seja um pouco melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu seja um pouco melhor do que eu fui hoje. E consiste também no esforço de combater as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais, e na busca de desenvolver
as virtudes que foram pregadas e exemplificadas por Jesus. Em relação aos defeitos, nós poderíamos citar inúmeros, mas tem alguns que são mencionados, que são mencionados por Divaldo num livro que se chama O Homem Integral, um livro psicografado por Divaldo através do espírito Joana de Ângeles. E neste livro, ele fala de algumas imperfeições que, de uma forma bem direta, nos impedem de nos tornar mais plenos. E ele chama essas imperfeições de os gigantes da alma. E ele fala que essas imperfeições são o medo, a ansiedade, a rotina e a solidão. E é interessante a gente pensar porque nós percebemos que essas imperfeições, elas nos influenciam de uma forma muito direta. Porque, por exemplo, quando nós ficamos muito ansiosos ou quando nós sentimos medo, estes estados eles produzem reações diretas no nosso corpo, no nosso organismo. Quando às vezes estamos muito ansiosos ou com medo, sentimos às vezes uma dor na barriga, no estômago, uma dor de cabeça, ou seja, existe uma manifestação que a gente chama no nosso corpo, que a gente chama de psicossomática. Então, quando nós estamos ansiosos também, ou quando nós sentimos solidão, nós estamos, de certa forma, demonstrando a nossa desarmonia e a nossa falta de ligação e de harmonização com Deus e com as leis divinas. Pois quando nós demonstramos a nossa confiança em Deus como nosso Pai, nós não sentimos medo nem ansiedade. E da mesma forma, nós não sentimos que estamos sozinhos, porque Deus está sempre ao nosso lado. Então nós não sentimos também solidão. Porque nós sabemos que da presença constante de Deus nos auxiliando em todos os momentos. Então, em geral, o medo e a ansiedade, quando eles atingem níveis muito altos, muito exacerbados, eles podem nos levar, inclusive, ao adoecimento. E nós não temos nenhuma notícia de que Jesus tenha manifestado esses estados em momento nenhum. E também não temos notícia, consequentemente, de que Jesus tenha adoecido alguma vez. A gente nunca viu menção nenhuma no Evangelho ou em outro livro que falasse, que tivesse alguma notícia de que Jesus tivesse adoecido, passado por qualquer tipo de desarmonia no seu corpo. Isso porque o seu corpo refletia a harmonia do seu espírito elevado. Assim, nós podemos dizer também que o homem integral é aquele que já conseguiu superar determinadas limitações ou imperfeições e que já consegue desenvolver algumas qualidades ou virtudes. Essas virtudes elas foram ensinadas por Jesus, como eu disse, em vários momentos, mas sobretudo no Sermão da Montanha. Então, podemos dizer que aquele que consegue já viver de uma forma mais plena, ele é um bem-aventurado, como disse Jesus. Ou seja, é um homem que já alcançou uma felicidade mais plena. Porque ele consegue praticar essas virtudes. E a primeira dessas virtudes que Jesus traz no Sermão do Monte é a humildade. E quando nós vamos procurar o conceito de humildade, nós encontramos que a humildade é saber o nosso real valor. Porque quando eu não sei o meu real valor, ora eu tento me colocar acima dos outros, ora eu me coloco abaixo dos outros. E em todas as situações, pode acontecer
que se eu me coloco acima dos outros, eu venha a ser, eu venha a perceber que o orgulho, às vezes exacerbado, vai me levar a um determinado momento a ser humilhado, como Jesus mencionou em várias passagens também. E da mesma forma também, quando nós nos colocamos numa situação de comparação com os outros, a nossa autoestima também às vezes fica baixa. E nós negamos a nossa essência divina. Então são duas posições extremas. Podemos dizer então que o orgulho ele gera conflitos interiores. Porque em geral nós queremos manter uma aparência, uma ilusão de algo que nós não somos ainda. E Jesus também não possuía esses conflitos, porque ele em vários momentos demonstrou a sua humildade. Ele deu vários exemplos dessa humildade, e ele sabia o seu real valor. Outra virtude pregada por Jesus no Sermão da Montanha é a misericórdia. E através dela Jesus nos ensina o perdão. Ele nos ensina também a indulgência. E ele ainda ensina que nós seremos medidos com a mesma medida que nós medirmos os outros. Isso por quê? Porque a nossa própria consciência nos cobra de acordo com o nosso padrão que nós adotamos para com os outros. Então, quando nós vemos o defeito no outro, e muitas vezes nós não damos conta de sanar aquele defeito em nós, surgem, às vezes, sentimentos de culpa. Então, quando nós somos indulgentes, nós evitamos esse tipo de conflito também interior. Jesus também não possuía esses conflitos porque ele exercia constantemente a indulgência e o perdão. Tanto que suas últimas palavras foram de perdão pelos seus algozes, ou seja, por aqueles que estavam maltratando. E Jesus ainda fala que seriam bem-aventurados também os pacificadores. Um pacificador é sobretudo aquele que encontrou a paz dentro de si mesmo. A paz que Jesus nos deixou, como ele mesmo disse, vem de uma consciência tranquila. Então, quando nós conseguimos superar os nossos conflitos interiores, nós, consequentemente, também superamos os nossos conflitos externos. E da mesma forma, nós podemos dizer que Jesus, em nenhum momento, ele utilizou de violência. Porque ele não possuía esses conflitos internos. E, consequentemente, também ele não exteriorizava esses conflitos. Podemos dizer ainda que Jesus possuía uma consciência plena de tudo o que ele fazia. Que ele estava em perfeita sintonia com as leis divinas. Ele não agia simplesmente por impulsividade, como acontece conosco. Ele sabia exatamente como agir e como falar, em qualquer circunstância. E nós podemos dizer que essas virtudes, essas qualidades divinas, elas estão presentes no nosso interior. Por isso que nós devemos voltar para dentro de nós mesmos para buscarmos descobrir aquilo que Jesus chamou, que é o reino de Deus que está dentro de nós. Em uma de suas parábolas, Jesus menciona exatamente isso. Ele fala da parábola do tesouro escondido, e que um homem que queria muito alcançar esse tesouro, ele vendeu tudo o que ele possuía, todos os seus bens, para comprar o terreno em que se encontrava aquele tesouro. E esse deve ser o nosso esforço, de buscar, sobretudo, as coisas espirituais. Pois em outras passagens, Jesus também falou que
devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, que nós possamos buscar fazer esse esforço de voltar para dentro de nós mesmos, um esforço de procurarmos nos conhecer e desenvolver essas virtudes e essas potencialidades divinas que estão dentro de nós. Para que um dia nós possamos dizer como Paulo disse, o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando conseguirmos fazer isso, então poderemos ser considerados também, como a exemplo de Jesus, um homem integral. Que Jesus nos abençoe nesse propósito. Nós vamos então, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, e vamos abrindo os nossos corações, deixando fluir os nossos melhores sentimentos através de vibrações de amor. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vamos vibrando muito amor por todos os irmãos necessitados, sofredores, onde quer que se encontrem. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibramos muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E deixemos uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade leve onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.